Olá, bom dia. Vamos aí trabalhar um pouco agora sobre o bloco retangular, também chamado de paralelepípedo, tá? A gente vai trabalhar aí alguns elementos e também como se determinar o espaço determinado por um bloco retangular, tá? O espaço que ele pode ocupar no ambiente ou o espaço que ele pode disponibilizar para guardar coisas, que a gente chama de volume, tá? Inicialmente, vamos tratar sobre isso. Volume. O que é volume? Volume basicamente é todo o espaço ocupado pelo objeto, tá? Então, se o objeto ocupa um determinado espaço, esse espaço é chamado de volume. No geral, o volume ele é dado por medidas perpendiculares. Geralmente, um objeto no espaço ele tem três dimensões: comprimento, largura e altura, tá? Comprimento, largura e altura. Tem essas três medidas, tá? Uma medida de comprimento, uma medida de largura e uma medida de altura, tá bom? Isso forma um objeto tridimensional, ou seja, um sólido geométrico, que a gente chama. E todo sólido geométrico ocupa um lugar no espaço, então ele tem um volume. E o seu volume nada mais é do que a multiplicação dessas três medidas perpendiculares. Basta multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Isso te dá o volume daquele objeto, tá? E como eu disse, o volume pode ser determinado pelo espaço que ele ocupa no nosso meio ou o espaço que ele disponibiliza para você guardar coisas, tá? O volume às vezes ele está muito associado ao que aquele objeto é capaz de guardar alguma coisa, o quanto de espaço ele tem disponível, tá bom? Mas a ideia do volume inicialmente é simplesmente a multiplicação dessas três dimensões, dessas três medidas: comprimento vezes largura vezes altura, tá? O bloco retangular ele é um objeto muito simples, porque todas as suas faces são planas e retangulares. E além disso, todas as suas faces são perpendiculares. Se a gente for trabalhar com um bloco reto, um bloco retangular reto, tá? Todas as suas faces serão perpendiculares entre si, tá? No caso aí de duas em duas, né? Perpendiculares entre si. Então você vai ter uma medida de comprimento perpendicular a uma medida de largura, ou seja, formando o ângulo de 90 graus com a medida da largura, perpendicular com a medida da altura, ou seja, formando o ângulo de 90 graus com a altura também, tá? Então, todas essas três medidas serão perpendiculares. E o volume nada mais é do que a multiplicação das três, uma coisa bem simples aí, tá? Vamos ver aqui, por exemplo. Observe esse exemplo aqui, tá? Isso aqui são blocos retangulares, tá? São blocos retangulares. Observa que esses blocos retangulares, eles são formados por caixinhas. É como se você tivesse empilhado um monte de caixinhas para fazer um blocão de caixas, tá? Várias caixinhas empilhadas formando um blocão de caixas, tá? Um bloco retangular com caixas. Aí ele pergunta: qual desses três blocos aqui tem o mesmo volume? Quais deles têm o mesmo volume? Quais deles ocupam o mesmo espaço? Ou, no caso aqui, qual deles possui a mesma quantidade de caixinhas empilhadas? Tá? Uma ideia seria você sair contando uma por uma, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Porém, isso aí não é muito vantajoso. A questão de sair contando uma por uma, você acaba tendo que demora demais e às vezes você pode errar na contagem. Você esquece uma caixinha para trás ou conta uma caixinha duas vezes, então pode dar erro. O ideal é você usar a ideia de volume. As caixinhas empilhadas, elas ocupam volume, elas ocupam espaço. Então, use a ideia de volume. Já que é um bloco retangular, o volume aqui vai ser dado sempre comprimento vezes largura vezes altura, sempre dessa maneira. Quem que é o comprimento? É basicamente a quantidade de caixinhas que você tem no comprimento. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6 caixinhas no comprimento. Quem que é a largura? A largura. Uma, duas, três, quatro. Quatro caixinhas na largura. Vezes. E a altura? Basta contar aqui. Uma,
2, 3, 4. 4 caixinhas na altura. Então, ó, você tem 6 caixinhas aqui no comprimento, 4 na largura e 4 na altura. Ao todo, você tem 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4, 96. Só nesse bloco A, você tem 96 caixinhas. Tá? Então, de forma rápida e simples, você pode contá-las, ou seja, determinar o volume desse blocão, simplesmente multiplicando essas três medidas, comprimento, largura e altura. Fazer isso com as mesmas, fazer da mesma forma que na letra B e na letra C, para a gente determinar quantas caixinhas tem em cada uma. A que tiver a mesma quantidade de caixinha da outra será a resposta correta, tá? Então, isso aqui é referente ao bloco A. Agora, vamos aqui referente ao bloco B, tá? Vamos calcular aqui pelo bloco B. O volume do bloco B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caixinhas no comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixinhas na largura. Vezes 1, 2. 2 caixinhas na altura. Então, ó, 6 vezes 8 vezes 2. Tá? 6 vezes 8, 48. 48 vezes 2, 96. Ou seja, o B também tem a mesma quantidade de caixinhas do A. Então, aqui a gente pode dizer que A e B têm a mesma quantidade de caixinhas, 96. Embora tenham formatos diferentes, tá vendo? Tem o mesmo volume. Elas ocupam o mesmo espaço, tá? E a letra C? Vamos fazer a letra C aqui agora, então. Quem que é o volume da letra C? Comprimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 no comprimento. Aqui. Tá? Largura, 1, 2, 3, 4. 4 na largura. Aqui. E altura, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na altura. Ao todo, então, você tem 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Observa que esse bloco C ele tem muito mais caixinhas do que os outros. 120 caixinhas. Tá? Então, essa é a ideia de volume. Volume é isso. Comprimento vezes largura vezes altura. Com isso você tem o volume de um bloco retangular. E lembrando de uma coisa interessante, muita gente conhece um bloco retangular aí que é muito comum no nosso dia a dia, que é chamado de cubo. O cubo é um bloco retangular dessa mesma coisa aqui, esse mesmo objeto que a gente está trabalhando, só porque ao invés de retângulos, no cubo a gente tem quadrados. Todos os lados têm a mesma medida, tá? Mas também é um bloco retangular, então todos os cálculos do cubo serão iguais aos cálculos do bloco retangular. Um outro exemplo. Vanessa arrumou 48 CDs, formando com eles um bloco retangular representado na figura. 48 CDs. Que volume ocupam os CDs de Vanessa? Bem, volume, já que é um bloco retangular, né? Vamos fazer aí a letra A. O volume é comprimento vezes largura vezes altura. Quem é o comprimento? 50 vezes a largura 14 vezes a altura 12. Multiplicando 50 vezes 14 vezes 12, você tem um total de 8.400. 8.400. Tá vendo que aqui o 50 está dado em centímetro, o 14 em centímetro e o 12 em centímetro? Então, a gente multiplicou três medidas que são dadas como centímetros. Três medidas cuja unidade de medida é centímetro. 50 centímetros, 14 centímetros, 12 centímetros. Tá? Isso quer dizer que o nosso resultado aqui, 8.400, será 8.400 centímetros cúbicos. Cúbicos, porque você multiplicou três dimensões. Centímetro aqui no 50, centímetro no 14, centímetro no 12. Então, centímetro cúbico, tá? Então, qual que é o volume aí desses CDs? 8.400 centímetros cúbicos. Letra B. Calcule o volume de cada CD. Bem, para calcular o volume de cada CD, basta pegar esse volume total, 8.400, e dividir pela quantidade de CDs que tem ali naquela pilha. Como a pilha tem 48 CDs, então 8.400 dividido por 48. E aí você vai ter um total de, deixa eu fazer aqui, 175 CDs. Esse é o total de CDs que ela tem ali. 175 CDs. Tá?
Então, bem simples, bloco retangular, comprimento vezes largura vezes altura. As 3 dimensões determinam o volume, tá bom? Um outro exemplo, um caminhão, como o da figura abaixo, é usado para transportar areia, sabendo que a areia é comprada em metro cúbico, quantas viagens o caminhão deverá fazer para entregar um pedido de 60 metros cúbicos? Primeiro, vamos calcular quanto de areia cabe dentro desse caminhão, qual é o volume de areia que ele carrega. Como o caminhão ele tem um formato de bloco retangular, basta multiplicar as 3 dimensões. Então, o caminhão, esse caminhão, basicamente, ele carrega um total de 6 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 2, 12, vezes 1, 12. Então, ele carrega 12 metros cúbicos de areia. Metro, metro e metro. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Tá? Então, o volume de areia que ele consegue carregar é esse, 12 metros cúbicos de areia. Como ele precisa transportar 60 metros cúbicos, então 60 dividido por 12, já que ele vai levar de 12 em 12, isso vai dar um total de 5 viagens. 5 viagens é o total de viagens que ele vai ter que fazer, tá? Para transportar 60 metros cúbicos, ele vai ter que fazer 5 viagens, tá? Bem simples também, não tem muito segredo não, gente. Outro exemplo, uma caixa d'água tem o formato de um cubo. Como eu disse, o cubo é um bloco retangular, só porque é um bloco retangular aí que tem uma característica interessante, onde todas as medidas são do mesmo tamanho, tá? E de forma de um cubo de 3 metros de aresta. Essa palavra aresta se refere a essas linhas, tá? Comprimento é uma aresta, largura é uma aresta, altura é uma aresta. Então, arestas são essas linhas. Já que ele falou que 3 metros de aresta, então esse comprimento tem 3 metros, a largura 3 metros e a altura 3 metros. Cubo tem todas as medidas do mesmo tamanho, tá? E aí ele pergunta, qual é o volume dessa caixa? O volume dessa caixa vai ser 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27 metros cúbicos. 27 metros cúbicos, tá bom? Gente, bem simples, espero que tenham entendido. Tentem fazer alguns exercícios aí e bons estudos. Até a próxima.